dos relacionamentos. Então vai ser um pouquinho diferente daquilo que a gente havia falado. Relacionamentos de aliança. Uma aliança é um acordo entre duas ou mais partes. No entanto, a aliança bíblica, ela é muito mais profunda, ela envolve a própria vida, ela envolve compromisso, e há alguns elementos muito importantes que a gente gostaria de falar aqui ao estudarmos sobre os relacionamentos de aliança. Quando a gente pensa, por exemplo, na primeira aliança que Deus fez com o homem, e que a gente chama de aliança edênica, porque ela vem do Éden. Foi uma aliança que Deus fez com o homem, mas ela é chamada de edênica para diferenciar entre a aliança que Deus fez com Adão antes do pecado e a aliança que Deus fez com Adão depois do pecado. Antes do pecado, ela se chama edênica, vem do Éden. E depois que Adão pecou, ele fez uma outra aliança chamada adâmica. A gente só separa edênica e adâmica, mas para a gente poder diferenciar e dar um título para cada uma delas. Mas na aliança edênica, Deus fez uma aliança com o homem. E ele disse o seguinte: olha, você está aqui no jardim, a sua missão é lavrar, é cultivar e é guardar essa terra. Guarde bem que toda aliança tem uma palavra ou tem um mandamento. A aliança, ela tem uma regra. E você, para desfrutar dos benefícios de uma aliança, você precisa cumprir a regra. E o que Deus havia projetado para o primeiro casal? Você vai ficar aqui e você vai cultivar a terra e você vai guardar a terra. Havia também uma proibição. Você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, embora possa comer de todo fruto, de todas as árvores do jardim, sem nenhuma dificuldade. Então havia também uma direção acerca do que pode e do que não pode. Havia uma proibição em relação a isso. Está implícita também na parte da aliança uma promessa. Então digo, uma aliança tem, não precisa dizer, é só você guardar. Uma aliança tem uma palavra ou um mandamento, pode ter uma proibição, mas ela também tem uma promessa. No caso da aliança edênica, qual que seria a promessa implícita nesse contexto de aliança? Na medida em que Adão cumprisse aquilo que havia sido determinado, o que ele teria como benefício? Queria que você me ajudasse aqui. O que ele teria como benefício ao cumprir esses mandamentos, essas regras? O que ele teria como benefício? Pelo que você vê aí na prática, o quê? Está implícito isso que vocês estão dizendo. Mas tinha uma coisa muito diária que acontecia e não faltava. Como Deus se relacionava? Ele vinha, que horário? Na viração do dia. Na viração do dia. Todos os dias, Deus vinha, havia uma relação livre entre Deus e o homem, de maneira que, na aliança que ele está fazendo aqui, na aliança edênica, qual que é o grande objetivo de Deus? Olha, você pode comer de tudo, você não pode comer dessa, você vai cultivar o jardim e você vai guardar o jardim, mas tudo isso, na mente de Deus, tinha um objetivo maior. Você não vai guardar só por guardar. Tudo que você vai fazer nesse relacionamento de aliança é para que eu possa estar com você e você possa estar comigo. Por isso que a tônica das alianças sempre esteve voltada para relacionamento. Deus nunca quis estabelecer uma aliança com a gente sem que Ele valorizasse o que é de mais importante, o relacionamento dele para conosco. O que aconteceu quando o homem quebrou essa aliança? Ou seja, quando ele deixou de cultivar o jardim, quando ele deixou de guardar o jardim, ele não percebeu que havia já um intruso no jardim, que era o diabo, então ele deixou de guardar. Você tem que entender o seguinte, que Deus te deu uma esfera de vida e você tem que proteger. Deus deu a sua mente, você tem que proteger a sua mente. Deus deu a sua alma, você precisa guardar a sua alma.
Deus deu o seu corpo, você precisa guardar. E o que aconteceu com o primeiro casal? Nesta relação de aliança, Adão deixou de guardar. Quando ele abriu os olhos, ele já era tarde, o diabo já tinha entrado, já tinha possuído a serpente, já tinha falado com a mulher já havia caído, e ele já tinha comido do fruto, ele deixou de guardar. Mas o resultado final dessa quebra de aliança, qual foi? Quando Deus veio visitar o homem, não o encontrou mais livre e disponível e tranquilo como antes. Como é que estava Adão? Com medo, fugindo, com vergonha, oprimido, desesperado e morto. Espiritualmente falando, morto. Então veja que as alianças têm por objetivo salvaguardar, preservar o caminho do relacionamento. Quando o homem quebrou esta aliança, então Deus fez uma outra aliança, esta assim chamada aliança adâmica. Ele vem para Adão e fala: Adão, onde você está? E Adão diz: Senhor, ouvi a tua voz soar no meio do jardim e tive medo porque eu estava nu e me escondi. Então Deus disse: você por acaso comeu do fruto da árvore que eu disse que você não podia comer? E ele disse: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. E então ele chegou para a mulher e falou: por que você deu do fruto? Por que você comeu do fruto? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. E então agora ele chega para a serpente e não fala com a serpente, ele não conversa com a serpente, ele simplesmente estabelece o juízo sobre ela. A partir de agora você vai se rastejar e vai comer pó todos os dias da sua vida. Depois ele volta para a mulher e diz: olha, multiplicarei a dor de parto e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então ele restringiu a liberdade que a mulher tinha. Ele está fazendo uma nova aliança, e nessa nova aliança há novas regras. Amém, queridos? Há novas regras, há uma nova palavra. Ele restringe a liberdade da mulher e diz: olha, você vai ficar aqui, o teu desejo será para o teu marido, e teu marido te dominará. Diante de Deus somos iguais, mas por causa do pecado e do engano, o Senhor colocou a mulher sob proteção. Mas isso não foi para o mal dela, foi para o bem dela. É porque ela tinha sido enganada, e Deus, para preservá-la do engano, Ele a coloca debaixo de uma supervisão, coloca debaixo de um cuidado e de um zelo. É Deus estabelecendo um novo formato para o primeiro casal. E agora volta para o homem e disse que ele pecou. Então agora ele vai extrair o alimento dele da terra, mas é do suor do rosto, ele vai ter que trabalhar duro. O trabalho não é uma maldição, mas os espinhos e abrolhos que sairiam da terra dificultariam o trabalho do homem. O trabalho não é uma maldição, mas os espinhos são uma maldição. E o homem teria o seu trabalho então multiplicado, e recebeu naquele momento a palavra de que ele voltaria para até que volte ao pó, porque do pó você foi tomado. Uma irmã perguntou para a gente na semana passada, algumas semanas atrás, sobre a questão da cremação. E a gente passou para os pastores, e está passando para os irmãos, e depois também para a igreja. A palavra de Deus diz que nós devemos voltar ao pó da terra. E nós temos que ter a expectativa, acima de tudo, da ressurreição. Deus deu a Adão essa palavra de que, olha, você vai trabalhar, lavrar, cultivar e viver até que o seu corpo volte ao pó da terra, porque foi da terra que você foi tomado. A forma natural de se fazer as coisas é voltar ao pó da terra, é a sepultura. Adão voltou ao pó da terra, os homens do Antigo Testamento voltaram ao pó da terra. Abraão foi sepultado, Isaac foi sepultado, Jacó foi sepultado. E nós, se eventualmente morrermos antes do arrebatamento, quando eu tenho a expectativa da ressurreição, eu não vou me desfazer do meu corpo. Quando eu penso que a morte não é o fim para o meu corpo, você precisa entender isso, que como cristão, a morte não é o fim. O seu espírito vai para Deus, o seu corpo vai para a sepultura,
mas para o seu corpo não é o fim, porque naquele dia, no soar da última trombeta, viremos com o Senhor Jesus em espírito, mas os que morreram em Cristo ressuscitarão. Haverá ressurreição para o nosso corpo. Ninguém deve entrar em desespero se de repente já teve um parente que foi cremado, como se não houvesse esperança de ressurreição para ele. Você não deve pensar dessa forma, porque para Deus tudo é possível, Ele resgata, Ele restaura, Ele ressuscita do jeito que Ele sabe fazer, porque Ele é poderoso para fazer. Mas do ponto de vista humano, eu tenho que ter a expectativa da ressurreição. E se tenho a expectativa da ressurreição, eu devo entregar o meu corpo para voltar à terra de uma forma natural e deixar que Deus conduza a história a partir de então. Amém, queridos? Só uma deixa aqui nesse momento. Mas há uma coisa interessante que Deus faz na aliança adâmica para estabelecer relacionamento. Ele dá uma palavra para Adão, uma palavra para Eva, ele dá um juízo para a serpente, mas ele diz o seguinte, que da semente da mulher viria o Redentor, e da semente da serpente, ou seja, a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, o que aconteceu lá na cruz do Calvário, quando a serpente mordeu o calcanhar de Jesus. Lá em Gênesis 3,15 diz que esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a serpente mordeu o calcanhar de Jesus, como? Na cruz. E estamos no período da Páscoa, que exemplifica exatamente isso, a morte do Cordeiro. Por que o Cordeiro teve de morrer? Porque ele precisou assimilar nele o veneno da serpente. Ou seja, a serpente mordeu o calcanhar de Jesus. Cristo se fez pecado. O veneno da serpente veio sobre Jesus, ele tomou o veneno que era nosso, ele assimilou em sua própria vida. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então ele pisou na cabeça da serpente. Veja que na nova aliança há uma palavra liberada a todos eles, a Adão, a Eva, e uma maldição sobre a serpente, mas houve uma promessa. Na aliança adâmica, há uma promessa de que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Por que há uma promessa? Porque Deus sempre estabelece um fio, e esse fio não se quebra, para guardar o relacionamento com o homem. Nesse momento, o que acontece? Quando Deus vê que o homem está vestido indevidamente com folhas de figueira, o que ele faz? Tira a folha de figueira, mata um animal e com a pele do animal cobre a nudez do primeiro casal. A partir desse momento, a aliança vai envolver um corte, vai envolver derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não se pode perdoar pecados sem derramamento de sangue. Então, por que hoje não se mata mais animal para se perdoar pecado? Porque Cristo morreu de uma vez por todas. Mas é no sangue dele que nós somos perdoados. E é muito importante que nós nos apropriemos deste sangue vivo. Vivo, até hoje. Não temos mais morte de animal. Não temos mais sacrifício, a não ser na macumbaria, no candomblé, na magia negra. O pessoal continua matando animal, matando galinha, matando um monte de coisa e banhando as pessoas no sangue. Tem muita coisa podre que acontece ainda nesse mundo, mas verdadeiramente o sacrifício pleno e perfeito se cumpriu na cruz. E é por isso que Jesus teve de derramar o seu sangue por nós. Mas a primeira vez em que se derramou sangue para se cobrir pecado, foi lá no Éden. Foi nessa ocasião, quando o cordeiro foi morto. Então veja, quando o cordeiro morreu, e a pele do cordeiro, ou do animal, cobriu a nudez do primeiro casal, essa morte do animal é uma aliança que Deus está fazendo com o homem. Uma aliança de perdão e uma aliança de restauração. Amém? Alguns dizem, Adão e Eva, o primeiro casal foi para o céu ou foi para o inferno?
Só a própria forma de Deus ter vindo, matado um animal para cobrir a nudez do primeiro casal, eis o sacrifício para cobrir o pecado. Nós vamos encontrar Adão lá no céu, mas ninguém pode bater em Adão. Quando a pessoa fala, se eu pegar Adão lá no céu. Não, porque pelo sacrifício de Cristo Jesus, o pecado é perdoado. Há um derramamento de sangue em favor de alguém. Amém, queridos? Ok? Mas essa aliança foi uma aliança completa? Foi uma aliança perfeita? Não. Se fosse uma aliança perfeita, o mundo não teria sido destruído no evento seguinte, que foi o dilúvio. O que aconteceu? Lá em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que toda a terra se encheu de maldade. Mas essa maldade foi também acrescentada pelo seguinte fato. Viram os filhos de Deus, Gênesis 6, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E esses filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens e criaram filho, e geraram filhos. E esses foram os gigantes da época de Noé. Filhos de Deus são anjos caídos, que não guardaram o seu principado, não respeitaram a sua condição angelical, e eles se relacionaram com mulheres, porque viram que as filhas dos homens eram formosas. E essa mistura contaminou a raça. Essa passagem que eu estou dizendo está lá em Gênesis 6, está na nossa Bíblia, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas há um livro, que ele não está aqui na nossa Bíblia, também não está na Bíblia Católica, que é o livro de Enoque. E o livro de Enoque, embora não faça parte nem da Bíblia Católica, nem da Bíblia que a gente usa, de 66 livros, mas foi um livro conhecido e lido por alguns autores da Bíblia. Tanto é que Judas, antes de Apocalipse, não é o Judas que traiu Jesus, é o que escreveu antes do Apocalipse. Ele menciona o livro de Enoque, como nos diz Enoque, que o Senhor viria com suas miríades de miríades. A citação bíblica é do livro de Enoque, que não está na Bíblia. E é lá no livro de Enoque que a gente vê o desenvolvimento dessa história, da queda desses chamados filhos de Deus, que na verdade eram anjos caídos, e que vieram, e que se contaminaram, e que se relacionaram com as mulheres, e geraram filhos. Esse livro de Enoque traz com clareza de detalhes acerca dessa mistura. E nessa mistura, além da semente do pecado já de Adão, que havia contaminado toda a face da terra, a aliança que Deus fez com Adão não foi suficiente para guardar a humanidade. Por falha de Deus? Não. O melhor que o homem podia receber foi a aliança adâmica, para aquele momento. E é por isso que no decorrer do Antigo Testamento, outras alianças vão se consumando e Deus vai aperfeiçoando as alianças, porque Ele vai aperfeiçoando o seu relacionamento com o homem. Há um nível maior de graça, há um nível maior de cobertura para o pecado, há um nível maior de sacrifício, até que cheguemos ao sacrifício top, ao sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Jesus. E então, nos dias de Noé, a humanidade pereceu, com exceção de Noé, a sua esposa, 3 filhos e as 3 noras. Quem assistiu o filme de Noé e viu alguma coisa diferente disso que eu estou dizendo, não tem nada a ver. Com exceção do quê? Daqueles que são os guardiões, que são mencionados lá no filme. A Bíblia não chama de guardiões, mas lá no livro de Enoque, é essa menção que se faz desses anjos caídos, e que provavelmente esse filme Noé se inspirou, ele leu em cima desse livro para poder fazer. Inclusive o próprio nome lá de um dos guardiões, Samiase, ele é citado também no livro de Enoque. Não está na Bíblia, está no livro de Enoque. Se é certo ou não
esses detalhes, uma coisa é certa, é que o livro de Enoque existe, alguns autores da Bíblia leram e respaldaram, embora esse livro não conste na nossa Bíblia. Só apenas estou citando para que todo mundo possa saber o que é e possa julgar ou discernir. O discernimento é para cada um. Mas apenas explicando que o filme, ele teve por fundamento parte do filme, porque muita coisa é feitiçaria do próprio filme e não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Noé, com o espírito de Noé, e não tem nada a ver com o amor de Deus pela humanidade. Dá a impressão de que Deus está realmente querendo aniquilar todo mundo e não manifesta amor. E o próprio Noé do filme é alguém também que não é o Noé da Bíblia que a gente conhece. Mas, naquela ocasião, todos foram aniquilados. Noé estava isento de pecado? Não. Noé não foi salvo porque ele estava isento de pecado, porque a semente do pecado passou a todos os homens, e Noé era pecador, bem como toda a sua casa. No entanto, Deus tinha feito uma aliança de que da semente da mulher viria o Redentor. Então, alguma família seria preservada. E Noé achou graça aos olhos do Senhor, sendo ele um homem reto, um homem justo, porém não isento de pecado. Mas Deus, para preservar o relacionamento de aliança, salva uma família. E quando essa família sai da arca, Deus estabelece uma aliança. A partir deste momento foi permitido comer animais. Até então, matar animal para comer não era permitido. É depois da aliança com Noé é que os homens podem se alimentar de animais. Mas mais importante do que isso, Deus traz uma palavra. Qual que é a palavra que ele traz a Noé? A mesma que ele havia falado ao primeiro casal. Noé, você vai crescer, frutificar e multiplicar e encher a terra. Mas eu te faço uma promessa, porque a aliança sempre tem uma promessa. E a promessa de que não destruirei mais a terra por meio da água, da forma como eu acabei de fazer. E a aliança tem um sinal. Você que está casado, olhando para a sua mão esquerda, você vai ver o sinal que você tem aliança com alguém. Deus colocou o arco-íris no céu como um sinal da aliança que ele fez. E é por isso que toda vez que chove e faz sol, a gente olha para o céu e vê o arco da aliança. Às vezes tem até dois, né? Um aqui, outro mais ali na frente, dois. Como um sinal de que Deus fez uma aliança. Qual é a ênfase disso tudo que a gente está falando? Relacionamento. Veja que uma aliança vai complementando a outra, uma se torna mais forte do que a anterior, e Deus guarda o caminho para uma aliança mais completa lá na frente. Depois da aliança noética, nós temos a aliança abraâmica. Isso. Deus faz uma aliança com Abraão. Eu disse a vocês que a aliança tem uma palavra, ou um mandamento, ela tem uma promessa, ela tem um sinal, pode ter permissões ou proibições. E no caso de Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão e diz o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Qual é a promessa que ele traz disso? Nessa questão toda. Quem lembra da promessa? E eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ok? Há uma palavra de sair e uma promessa: farei de ti uma grande nação. Há um outro mandamento que Deus traz a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Há uma ordem, há um mandamento, há uma palavra. Mas nós dissemos que a aliança também envolve um corte. Como lá em Adão, o animal morreu,
para cobrir a nudez do primeiro casal. Quando Deus chama Abraão, ele faz um corte, só que agora o corte não é num animal, mas é na própria pele de Abraão. E isto é um corte de aliança e ao mesmo tempo é um sinal de aliança. O corte no prepúcio, no órgão sexual masculino, no prepúcio, há um corte que para nós hoje é semelhante à operação de fimose, e há um corte. E nesse corte, Deus distingue o seu povo das demais nações. De maneira que o povo de Israel experimentou esse corte da aliança. E é um sinal. O sinal que se chama circuncisão. Então, os judeus experimentaram esse corte, ou este sinal de uma aliança, o que fez do povo judeu circunciso e dos gentios incircuncisos. É por isso que um dia Davi estava lutando, antes de lutar contra Golias. Golias é um estrangeiro e ele fica afrontando o exército do Deus vivo. E Davi fica indignado e diz: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Por que Davi chamou o Golias de incircunciso? Porque a circuncisão, ela tem a ver com aliança. É um sinal de aliança. E ele pensou assim, gente, ele pode ser grande, ele pode ter 40 metros de altura. Não tinha quase 3 metros de altura. Ou 3 metros ou um pouquinho mais. Girando em torno disso. Mas ele disse, ele pode ser grande, mas ele não está em aliança com o meu Deus. Eu posso ser muito pequeno, fisicamente falando, em relação a ele, mas há uma enorme diferença entre mim e ele. E a diferença está onde? Na aliança. Ele é o incircunciso e nós somos circuncisos. Nós temos um corte, nós temos uma aliança com Deus. Amém? Eu pergunto, você é circuncidado ou você é um incircunciso? Onde é que está a sua circuncisão? Oi? No coração. A circuncisão, para quem faz parte da 8ª aliança, não está mais circunscrita a um corte no corpo. Os homens continuam fazendo, né, a operação de fimose ou a circuncisão, mas não com caráter espiritual ou caráter de aliança, porque a circuncisão que nós experimentamos é no coração. Na hora em que nós nos convertemos a Jesus, há uma aliança, há um corte no coração, uma nova vida em Cristo Jesus. Mas para quem estava naquela aliança antiga, e agora já estamos falando de quantas alianças? Acho que já é a 4ª, né? A edênica, a adâmica, a noética, a abraâmica. Amém? Isso, então a abraâmica, o corte da aliança, circuncisão. E agora vem a mosaica, que já complementa. É no período de Moisés, depois de mais de 400 anos depois de Abraão, o povo está no Egito, Deus tira o povo do Egito, vai no caminho da terra prometida, mas faz uma aliança com um povo chamada aliança mosaica. E quando Deus faz esta aliança, Ele chama o povo para perto do Monte Sinai. Mas Ele diz uma coisa, escuta, não deixa ninguém tocar no monte, porque Deus vai descer no cume do monte, vai falar com Moisés, mas ninguém pode se aproximar do monte. Vocês vão voltar, vocês vão se lavar, por 3 dias vocês não vão se aproximar de mulher, mas ninguém, até mesmo um animal, se tocar no monte vai morrer, porque Deus vai descer e vai falar com Moisés. Ok? Então Moisés sobe, Deus fala com ele, e quando Deus fala com Moisés, dá toda a palavra, não escreve nas tábuas ainda,
Moisés recebe a palavra de Deus. O que Moisés faz? Moisés desce com a palavra, lê a palavra para todo o povo, e depois de ler toda a palavra, o povo diz: sim, nós concordamos com a lei e nós vamos guardar a lei. Concordam? Ok. Por quê? Porque a aliança envolve as duas partes. A outra parte precisava se expor à palavra. Moisés traz a palavra e o povo crê na palavra e diz: vou cumprir a palavra. Então o que Moisés manda fazer? Pede a uns jovens que sacrifiquem alguns animais, porque na época de Moisés ainda, nesse momento, não tinha ofício sacerdotal, não tinha sacerdote para poder matar os animais. Ele manda alguns jovens matar os animais e colocar em 2 bacias o sangue desses animais, e então eles salpicam este sangue no povo e no altar, e só depois desta aliança consumada, aí Moisés sobe de novo ao monte, mas não mais sozinho, ele sobe com Arão, com Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, e com 70 anciãos da casa de Israel. 70. E sobe ao monte. E quando eles sobem ao monte, eles contemplam Deus, e Deus está num pavimento de safira. Eles não se aproximam de Deus, mas eles o veem de longe. E o que mais eles fazem? Eles se assentam e comem e bebem no topo do monte. Por que comiam e bebiam? Porque a aliança envolvia também uma refeição. É uma refeição memorial, é uma refeição de aliança. Pergunto aos irmãos: por que a gente participa da ceia do Senhor uma vez por mês, e a gente come o pão e a gente bebe o cálice? Porque o comer e o beber faz parte de um processo de aliança. Eles comem e bebem na presença do Senhor. Eu queria que você refletisse comigo um pouco. O que houve entre o primeiro momento em que Deus diz: não toca no monte ninguém, até o animal se tocar vai morrer? Qual que é a diferença que há entre esse momento e o momento em que sobe Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 homens vêm a Deus e até comem na presença deles? O que há no meio? A aceitação da aliança. Eles concordam com a palavra, entram em aliança com Deus, os animais morrem, o sangue é aspergido, é colocado na bacia, e o sangue é compartilhado entre Deus e o povo. Há uma aliança. Veja que o que a gente está falando aqui, relacionamentos de aliança. Tudo que Deus vai fazendo no decorrer das alianças do Antigo Testamento é para garantir o quê? Relacionamento. Deus não estava feliz na condição anterior, onde ele diz: escuta, ninguém se aproxima do monte, nem animal chega que você não vai morrer. Deus não estava feliz com isso. Agora imagina a alegria de Deus quando ele, depois da aliança feita, o povo sobe e ele vê 70 representantes de Israel comendo e bebendo na presença dele. Coração de Deus feliz. E quem promoveu este caminho? Deus mesmo. Deus se entristece quando um filho se desvia. Deus se entristece quando um filho se rebela, quando a gente não entende, quando a gente sai dos caminhos do Senhor. Deus fica triste. Por quê? Porque Ele fez tudo, absolutamente tudo, entregando a sua própria vida na pessoa do filho, para que ninguém se perca, para que nenhum filho dele se perca. Tudo que Ele fez foi baseado em alianças de relacionamento. E aí sim, quando Moisés sobe com 70, Arão, Nadab e Abiú, e comem e bebem na presença de Deus, então estes voltam, e aí sim, Moisés fica 40 dias na presença de Deus, e aí sim, Deus escreve nas tábuas os 10 mandamentos. É só nessa hora que Deus escreve. E aí depois dos 40 dias,
Moisés desce com as tábuas e o que ele encontra? Um povo adorando ao bezerro de ouro. Ou seja, o povo que há 40 dias atrás estava dizendo, eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir, pode subir, Moisés, que a gente se garante. 40 dias Moisés desce e o que ele encontra? O povo já desenfreado, numa idolatria desenfreada, porque já havia quebrado o primeiro mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim. Indignado, o que Moisés faz? Quebra as tábuas no pé do monte, e aí faz tudo aquilo que ele tinha que fazer, mas aí depois Deus manda, volta de novo, porque eu vou dar a lei de novo, só que eu não vou mais escrever não. Eu não mandei você quebrar a tábua, então agora você sobe, Moisés passa mais um outro período, agora mais 40 dias diante de Deus, Deus passa de novo tudo aquilo que ele havia passado da primeira vez, só que agora Deus não escreve. É o próprio Moisés que tem que fazer o seu trabalho ali, de escrever nas tábuas e trazer de novo para o povo, porque as primeiras tábuas ele havia quebrado. Só que, nesse momento, queridos, de uma vez que o povo quebra a aliança, Deus renova a aliança com o povo, jamais, porém, com uma diferença. Essa renovação da aliança já não demandaria mais do povo ter a capacidade de cumprir. Isso é importante a gente perceber no livro de Êxodo, que num determinado momento, Deus renova a aliança com o povo, mas não firmado no que o homem pode fazer. Deus renova a aliança firmado tão somente na sua própria fidelidade, ou seja, na fidelidade de Deus mesmo, não mais olhando para o homem. Porque o pensamento do homem é maligno em todo o tempo, porque o coração do homem é mau em todo o tempo. Então Deus renova a aliança, mas não mais firmado no que o homem pode fazer, mas sim no que Deus mesmo se propôs a fazer pelo homem. É muito mais baseado no caráter de Deus do que na lealdade ou na fidelidade do homem. Veja que há uma transição muito importante. É Deus tirando do homem não a sua capacidade de escolha, o seu poder de decisão, mas é Deus fazendo uma transição mais baseado no que Ele mesmo faz do que no que o homem pode fazer. Amém? E aí as alianças vão acontecendo, não vou falar de todas elas, porque eu já falei numa outra ocasião. Depois da aliança mosaica, quem lembra o que vem? Vem a palestiniana, que é a aliança com a terra. O povo pode até ser disperso para o mundo inteiro, mas porque ele faz uma aliança com a terra, esse povo mesmo depois de disperso, voltará para a sua terra. Voltará para a sua terra. No ano 70 da era cristã, o que aconteceu? O imperador Tito, do Império Romano, entrou em Jerusalém, destruiu Jerusalém e dispersou os judeus. Olha só, no ano 70 da nossa era cristã, e só em 1948 é que esse povo volta para a terra. Que coisa interessante, quase 2000 anos inteiros, mas olha o poder da aliança. Se Deus não tivesse feito aliança com a terra, esse povo teria sido disperso, e como voltar para a terra? Depois de quase 2000 anos. Humanamente falando, é impossível. Mas por que o povo volta? Volta por causa de uma aliança. Volta por causa de uma palavra que Deus disse. Amém? Muito antes disso, no período do Antigo Testamento, no ano 722, há o cativeiro assírio. Mais para frente, 722 antes de Cristo, depois o outro 586 antes de Cristo, há um outro cativeiro, o cativeiro de Judá, vai para a Babilônia e depois de 70 anos volta para a terra. Por que volta? Por causa de uma aliança. Deus fez uma aliança com a terra. E depois a aliança davídica, Deus faz uma aliança não mais com a terra, mas faz uma aliança com o trono. Então Cristo vai
reinar. Assim como Davi reinou em Jerusalém, Cristo vai se assentar no trono de Davi para reinar. Tão certo como vive o Senhor, Jesus Cristo voltará para reinar. E eu aguardo com expectativa a vinda de Jesus, porque não aguento mais ver maldade, opressão, criança morrendo, mulheres sendo espancadas, violência, violência, morte, morte, morte. Anelo o reinado de Cristo. E tão certo como vive o Senhor, que todas as promessas de Deus se cumpriram por força de uma aliança, Deus cumprirá a promessa de que Jesus Cristo virá e se assentará num trono físico, lá em Jerusalém, e a partir de Jerusalém governar todas as nações. Está claro aqui, queridos? Relacionamento, até que a gente chega na última e completa aliança, que é a nova aliança. Qual é o grande diferencial da nova aliança? É que em todas as outras, sempre dependia, de alguma forma, da capacidade do homem cumprir a palavra de Deus. Mas na oitava aliança, que é a aliança mais perfeita, o que acontece? Deus sabe que seu coração é mau e que o meu coração é mau. Então o que Ele faz? Pelo sangue dele, Ele nos purifica o nosso pecado, lava esse templo e pega essa palavra que estava fora de nós e Ele coloca dentro de nós, dentro de nós. E o que mais Ele faz? Ele dá do próprio Espírito dele e coloca dentro de nós. E o que acontece com a palavra e o Espírito dentro de nós? Vida é gerada, a verdadeira vida. A palavra de Deus, na união da palavra e do Espírito, vida é gerada. Então, se por exemplo, antigamente eu não conseguia amar ao próximo, por mais que quisesse amar ao próximo, mas eu não conseguia amar o próximo, porque amar o próximo é bom, mas eu sou mau. Então o que acontece? O amor ao próximo, a palavra do amor ao próximo, entra dentro de mim. E o Espírito que me capacita a viver essa palavra, entra dentro de mim. De maneira que agora é mais difícil eu odiar do que amar. De repente você vai até querer ficar com raiva de alguém, mas você vai buscar alguma coisa dentro de você, algum desejo de ficar com raiva e você não consegue. Você vai consultar e você vai buscar alguma força para odiar alguém e você não consegue odiar. Porque a palavra entrou, porque o Espírito entrou, e o Senhor retirou de nós aquele argumento que nos impedia de viver a palavra. A nova aliança é: Deus fez por mim. A nova aliança, Deus fez o que eu não conseguia fazer. Mas eu não faço nada? O que eu faço? Eu me arrependo e creio. Mesmo sabendo que até para me arrepender, eu dependo dele. E para crer, eu também dependo dele. Então tudo é ele. Tudo é dele. Se eu vier a me arrepender, é porque o Espírito dele agiu em mim e produziu arrependimento. E se eu venho a crer nele, é porque o Espírito dele me lavou e me permitiu crer nele e entrar numa aliança de vida com ele. Vamos repetir as alianças: edênica, adâmica, noética, abraâmica, mosaica, palestiniana, davídica e nova aliança em Cristo. Depois de Cristo, mais algum animal morreu? Mais algum sacrifício foi feito? Nenhum. Cristo e o seu sangue, vivo e eficaz, hoje continua me lavando e continua me purificando. Qual é o relacionamento que eu devo ter com o sangue de Cristo?
eu preciso ter um relacionamento com o sangue de Cristo diário. Porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O sangue do seu Filho amado nos purifica de todo o pecado. Então, toda vez que eu tenho consciência de que pequei, de que maltratei alguém, de que assimilei um desejo mau no meu coração, o que eu devo fazer? Confessar e me apropriar do sangue. Aliás, a relação com o sangue precisa ser para todas as coisas. Aplicar o sangue de Jesus no nosso corpo, espiritualmente, aplicar o sangue de Jesus nos nossos estudos, aplicar o sangue de Jesus no nosso trabalho, no nosso ministério, porque é o sangue de Cristo quem nos redime do mal, da influência do mal, do pecado que atrapalha o nosso crescimento em todas as áreas. Aplicar o sangue de Cristo Jesus. Feche seus olhos.